tema é exatamente esse, né? Fidelidade doutrinária, que é uma visão, que é uma proposta, na verdade, do Grupo Erasto, a gente ter essa fidelidade doutrinária. Essa é uma sentença, uma frase que causa repúdio em muitos espíritas, que acham que seguir uma fidelidade doutrinária é ser ortodoxo, é ter a mente fechada para novidades, etc. Mas a gente vai ver que não é dessa forma, né? A gente... O Vladimir está chegando. Estou franqueando a entrada a ele. Vladimir, a gente já está iniciando, fizemos a prece nesse momento e estamos falando sobre a fidelidade doutrinária. Esse é o primeiro slide que está na tela, esse já é o segundo, né? Aí a gente já entra falando no papel de Allan Kardec para a doutrina espírita. Kardec é, como muitos colocam, como um secretário dos espíritos superiores, ou ele pode ser considerado coautor da doutrina espírita. Muita gente, muitos textos, muitos opinadores, formadores de opiniões dentro do movimento espírita, não perdem a oportunidade de diminuir sutilmente a figura de Kardec. Porque Kardec, como todos sabem, era ele mesmo muito humilde, ele mesmo se diminuía, ele mesmo se colocava na situação de secretário. Mas nós que recebemos a obra, que estudamos o autor e a obra, que temos a obrigação, o bom senso de reconhecer o verdadeiro papel de Allan Kardec. E se a gente for esmiuçar, a gente vai ver que ele não é um simples secretário. Ele não é aquele que simplesmente tomou nota. Muito ao contrário, né? Allan Kardec teve um papel de coautor na doutrina espírita. Sem Kardec não haveria espiritismo, mas um amontoado de comunicações, um amontoado de textos desconexos. Cada um que quisesse que estudando esses textos, tirasse deles ali os ensinamentos que ele conseguisse garimpar daqueles textos. Os temas ficariam todos misturados, soltos, haveria uma disposição, uma organização didática desses textos. Então, se Kardec tivesse somente organizado, ele já teria feito um papel que vai muito além de ser aquele simples secretário anotador de ditados. Allan Kardec, ele comparava as respostas, ele compilou respostas, ele organizou por temas. A gente vê que o Livro dos Espíritos, ele é todo organizado didaticamente por temas, né? Allan Kardec debateu, né, ele dialogou com os espíritos, ele elaborou questões, ele procurou preencher as lacunas. Ele procurou preencher aquelas lacunas, né, que surgiam através de mais perguntas, mais questões, tudo buscando esclarecer todas as dúvidas e tornar os temas da forma mais clara possível. Além disso, ele comentou, né, Allan Kardec, as obras são recheadas de comentários de Kardec que enriquecem muito, que esclarecem muito. Ele redigiu verdadeiros ensaios, como a gente vê lá, ensaio teórico da vida dos espíritos, né? A gente vê ali que quando falam da vida espiritual,
depois das questões, tem ali todo um ensaio de várias páginas que traz para a gente de forma muito clara e mastigada tudo o que os espíritos vivem, tudo o que eles realizam no mundo espiritual. Quando ele fala lá sobre o ensaio, sobre vamos dizer assim, o dogma da reencarnação, também um texto dele maravilhoso, onde ele, em várias páginas, explicando a razão, a lógica da reencarnação. Então, a obra está permeada de colocações, de intervenções de Allan Kardec. Deolinda Morim, que foi um dos grandes estudiosos, conhecedores e defensores de Kardec, ele diz o seguinte: Kardec não foi um mero compilador e colecionador. Ele interveio várias vezes de forma sensata, reformulando perguntas e provocando respostas mais elucidativas. Então a gente vê ali a habilidade de Kardec, né? Como que ele ia formulando as perguntas, levando de forma tal que ele sempre provocando nos espíritos as respostas mais elucidativas. Em alguns momentos, a gente pode dizer que ele chega a ser até chato, né? De tanto que ele repete as perguntas de forma diferente, a fim de esgotar todas as dúvidas. A ponto de algumas vezes ele ser, vamos dizer assim, admoestado pela espiritualidade, popularmente falando, levar alguns pitos devido às suas insistências sobre certos temas, né? Vamos em frente. Continuando, o Deolindo Kardec teve participação ativa e necessária colaboração na elaboração da doutrina, embora os ensinos básicos sejam dos espíritos. Não há dúvida, ali não tem ensinamento de Kardec. O ensinamento veio dos espíritos, né? Não se esquecendo que Kardec também é espírito, que Kardec também, certamente pela história de preparação pela qual ele passou, que nós conhecemos, e vamos tocar mais adiante, ele faz parte direta dessa equipe da codificação, que veio no papel de encarnado coordenar desse plano aqui o trabalho da codificação, né? Então a resposta, os ensinamentos básicos são dos espíritos. Kardec não foi... Espera aí, aqui eu estou voltando. Vamos em frente aqui. Tá, agora é o Jaci Regis, que é outro que mais recente, porém está ombreando com Deolindo também na defesa de Kardec, no estudo, no conhecimento da doutrina espírita. Então, Jaci vem dizer que o diálogo de Kardec com a espiritualidade é um filosofar dialético entre duas inteligências reunidas no ato de refletir sobre os fundamentos do ser. O que é a dialética, né? A dialética é a base da filosofia. O processo dialético ele nasce do diálogo, do debate, e é lançada uma tese, a outra parte vem com a antítese, e da fusão, do confronto ou fusão da tese com a antítese, surge a síntese. E essa síntese vem ser a tese de outro processo dialético que vai se prolongando e esclarecendo aquele tema que é debatido. É o processo de formação do conhecimento na filosofia. É o processo de Sócrates, de Platão, e já se diz que ali ocorre um filosofar dialético entre Kardec e os espíritos, duas inteligências. E ele coloca que pode ser comparado ao diálogo do banquete de Platão.
pois Kardec e o Espírito Verdade maeuticamente confabulam no mesmo nível de inquietude. Ou seja, o livro, a grande obra de Platão, o Banquete, ele traz os diálogos de Sócrates com seus discípulos, né? E coloca aí o método da maêutica, usada por Sócrates. Nós já dissemos lá no Anjo Gabriel, em outras oportunidades, nos nossos estudos, que a forma que Allan Kardec interroga os espíritos é a mais pura maêutica. É extrair daquele que está sendo entrevistado todos os conhecimentos de forma didática, maêuticamente, fazendo aquela pessoa dar a luz ao conhecimento através de perguntas, né? Então, Allan Kardec, segundo o Regis, está ali maêuticamente confabulando com o Espírito Verdade. Ele coloca aí o Espírito Verdade como o representante, como símbolo de toda essa equipe da codificação, sendo o Espírito Verdade o grande coordenador dessa equipe do ponto de vista espiritual. Ele diz mais que esse debate dialético não espelha um superior ministrando lições a um inferior, mas duas potências do saber que dialogam, exprimindo visões específicas que resultam na síntese doutrinária do Espiritismo. Ou seja, não tem ali um superior e um inferior. Ele coloca que Kardec e os espíritos dialogam numa igualdade, são duas potências do saber que dialogam, né? Olha a moral que ele dá para Kardec, olha a força e a representatividade de Kardec nesse cenário, nesse processo, que na maioria das vezes não é conhecido e não é reconhecido, e muitas vezes é ofuscado por comentários que colocam Kardec como um mero secretário. Continuando, José Herculano Pires, que está no mesmo nível, ou até, né, mais destaque, como um grande defensor da pureza doutrinária, e um grande defensor, consequentemente, de Allan Kardec. Ele diz que nunca houve um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou nas bordas do abismo do incognoscível para interrogá-lo, ouvir suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e, afinal, arrancar-lhe os mais íntimos segredos. Olha só como ele coloca em outras palavras tudo o que o Regis falou. Allan Kardec não foi aquele cordeirinho que, igual muitas vezes a gente fica na reunião mediúnica, com aquela cerimônia, aquele respeito exagerado para com a entidade espiritual. Não estou dizendo que a gente deva desrespeitar, mas o fato de interrogar e de até contradizer, como aqui, olha só, como aqui Herculano lembra que Kardec fez, muitas vezes ele contradizia os espíritos, não concordava, né, discutia e arrancar-lhe os mais íntimos segredos, né? Então tem que ter muita bagagem para fazer isso, sendo que hoje nós não temos essa postura, né? A gente sabe, fala sempre que as reuniões mediúnicas é aquele servilismo, é aquela humildade ou humildação diante da entidade espiritual, porque a gente tem receio de conversar em pé de igualdade com a entidade espiritual. Muitas vezes, um espírito de acanhada evolução, ou de uma evolução, um nível evolutivo ao qual a gente desconhece, mas a gente tem toda aquela cerimônia em dialogar com o incognoscível, né, com o desconhecido, coisa que Allan Kardec não teve.
E nunca também o abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspectos. Ou seja, nunca a espiritualidade estava tão apta, tão ávida por se revelar, porque nós bem sabemos, aquele foi um momento preparado, historicamente preparado por Deus, pela providência divina, pelos espíritos, para que acontecesse, inclusive a época que aconteceu e a presença de Allan Kardec. Nada disso, bem sabemos, não foi por acaso, mas fruto de um planejamento longo, muito longo e muito bem feito. E aí a gente vê também, de Herculano Pires fez essa pesquisa. Ele traçou a genealogia espiritual de Allan Kardec, para mostrar todo esse, o que representou essa codificação espírita, né? Então ele começa lá com Jean Hus. Jean Hus no século XV, Jean Hus que foi um padre, um bispo da Igreja Católica na cidade de Praga, na República da Tchecoslováquia. Ele é considerado pela Igreja como um dos reformadores. Ele é considerado pela Igreja o precursor de Martim Lutero. E morreu queimado na fogueira da Inquisição. Jean Hus, ele foi o pai espiritual, ele inspirou espiritualmente Comênios, que foi outro também religioso da Igreja e que se pautou, se inspirou nos ensinamentos de Jean Hus. Comênios, por sua vez, ele influenciou e inspirou o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi quem inspirou, sobremaneira, Pestalozzi, né? E Pestalozzi, nós bem sabemos, foi mestre de Rivail Allan Kardec. E para criar esse lastro todo, Rivail, vocês vão ver a setinha verde aqui do lado, retornando para Jean Hus. Allan Kardec é a reencarnação de Jean Hus. Então a gente vê todo esse processo aqui, a preparação, a organização do plano espiritual para que culminasse com o momento da codificação espírita. E todos esses homens, todas essas personalidades ligados à área da pedagogia, né? Então Kardec foi por excelência um grande pedagogo, como o próprio Jesus também. O único título que ele aceitou de boa vontade foi o de mestre. Disseis que sou mestres e disseste bem, porque eu realmente o sou. Quando chamaram de bom, ele retrucou. Por que me chama de bom? Bom é Deus que está no céu, usou esse termo. Mas quando foi chamado de mestre, ele assumiu a sua posição de mestre. E isso é humildade. Humildade é o reconhecimento da sua real posição, da sua real condição, do seu real potencial. Nem mais, nem menos. Se você quiser se arrogar acima do que você é, isso é prepotência. Mas se você quiser se diminuir, isso não é humildade. Isso, na verdade, pode ser qualquer outra coisa, menos humildade. Então, reconhecer o seu verdadeiro papel é um ato de humildade. Não se furtar a ele. E aí a gente vai ver porque que muita gente, um dos motivos que muita gente não gosta de se aprofundar em Allan Kardec, porque Allan Kardec elaborou uma ciência, a ciência espírita. E toda ciência tem o seu método. Como não poderia ser diferente, o espiritismo tem o seu método. E tudo que se faz dentro de uma ciência, é preciso que se siga aquela metodologia.
Quando Allan Kardec diz que a doutrina espírita é progressista e progressiva e ela não está pronta, ele está certo. Mas, para que faça parte da doutrina espírita, ciência, é preciso que tudo que seja agregado a ela passe pelo método científico. E o método científico da doutrina espírita é o controle universal do ensino dos espíritos. Esse controle universal do ensino dos espíritos é o que vai dar autoridade à doutrina. Então, Allan Kardec criou esse método, que nós já conhecemos, que está no item 5º da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é comparar e submeter todas as mensagens à aprovação, à universalidade dos espíritos. É preciso que espíritos diferentes, por médiuns diferentes, em locais diferentes, sem ligação entre si, digam a mesma coisa sobre determinados temas. O que vier dessa universalidade pode ser considerado como uma realidade, como uma lei natural, como uma realidade espiritual. O que divergir não vai passar de opiniões isoladas e devem ser deixadas de lado até que possa, caso seja algum dia, confirmada por essa universalidade. E para que essa universalidade, para que esse método seja considerado válido, exige uma série de situações, uma série de critérios que precisam ser obedecidos, né? E após Kardec, nenhuma obra passou por esse controle ou por qualquer outro controle científico que se possa julgar válido, ou mesmo qualquer controle falho, simplesmente não se passou por nenhum controle, a não ser o médium ditou, aliás, o espírito ditou, o médium escreveu, foi publicado e ponto final. Muitas vezes passou a ser considerado por muitos como uma realidade, como uma lei, como um sistema, mas na verdade não tem o valor doutrinário porque não foi comprovado por nenhum método. E aí a gente vê que não são todas as obras que precisam de comprovação. As obras que vêm para explicar melhor o Espiritismo, que seriam as obras subsidiárias, aquelas que oferecem subsídios para um entendimento melhor, aquelas que, de repente, possam contextualizar a doutrina espírita em situações atuais, em situações diversas daquelas que foram colocadas por Kardec, sem ferir nenhum princípio básico, essas obras podem ser consideradas obras subsidiárias. Essas obras, desde que respeitados os princípios, os fundamentos colocados pela codificação, elas não precisam de passar por nenhum método de comprovação. Por quê? Porque elas não estão contradizendo nada que está na doutrina e não está agregando nada de novo à doutrina. Está somente trazendo novas nuances, novas formas de explicar, novas formas de se compreender. Essas são as obras subsidiárias. Obras complementares, aquelas que venham complementar a doutrina espírita, como Allan Kardec falou que ela não está pronta. Esta sim precisa passar por uma prova, né, por uma comprovação, por uma avaliação, por algum critério. Porque se vem com a pecha de obras complementares, para que ela possa complementar, ela tem que vir se submetendo ao método da ciência que ela está tentando complementar. E também aquelas que vêm contrariar um princípio espírita.
Elas não podem ser chamadas de complementares, porque o que complementa não contraria, complementa. E se vem ensinando algo contrário ao que está na doutrina espírita em algum ponto, cabe a quem está trazendo esse ensinamento trazer a comprovação dele, né? E quem trouxe até hoje algum tipo de comprovação que possa se dizer idôneo, que possa se dizer científico, para qualquer outra novidade que tenha surgido no meio espírita? Ninguém, ninguém. É tudo confiando no nome do espírito e no nome do médium, como se isso bastasse, mas não basta, né? É preciso que tenha esse critério científico. A construção do conhecimento, ele é um processo coletivo, né? Então, é um processo lento, é um processo prolongado, muito sério, né? Nasce lá da informação, da situação, a experiência pessoal daquele que está verificando, como a gente, mais uma vez, vamos falar de Kardec, né? Que a experiência dele, o conhecimento dele, desde ser Jean Hus lá atrás, que já era um espírito altamente evoluído e veio até culminar na encarnação da codificação espírita, né? E criando-se conceitos que são lançados para a coletividade, como Allan Kardec fez, né? Trabalhando com a revista espírita, tendo contato com centros espíritas no mundo inteiro, sempre buscando a verificação, buscando a comprovação. Então, é um trabalho que demanda muitos critérios. Aí a gente vai ver o espiritismo no Brasil, que a gente diz que sofreu muita influência, que veio a modificar, né, a descaracterizar o verdadeiro espiritismo, conforme foi lançado na sua origem, com suas propostas. O espiritismo brasileiro, essa questão do tríplice aspectos da doutrina espírita, esse aspecto religião, ele é algo que é peculiar do movimento espírita brasileiro. Allan Kardec, ele nunca viu o espiritismo como uma religião, ele não trabalhou o espiritismo para ser uma religião, nem mesmo os espíritos da codificação. Ele sempre colocou como uma ciência filosófica de consequências morais, né? Então a gente vê essa proposta, essa colocação do movimento espírita brasileiro, colocando a religião como a moral, como a portadora da moral, né? E a ciência estuda, a filosofia esclarece e a religião sublima. Então a gente dialogou na reunião passada sobre essa questão de querer vivenciar a moral, ou seja, vivenciar a religião sem o conhecimento da ciência e sem o conhecimento da filosofia, que nos leva a equívocos, né? Nos leva a ter que acreditar no outro, nos leva a ter que pegar interpretações e conhecimentos de segunda mão, porque a gente não estudou, não se convenceu do funcionamento da ciência e da sua importância, e não conseguimos pensar o aspecto da filosofia, a natureza da filosofia, e o que é realmente o papel de uma filosofia. E ficamos somente com a parte da moral, com a parte da sublimação religiosa. Isso nos faz ser conduzidos por outras pessoas, acreditar no que é dito na tribuna espírita, acreditar no que os formadores de opiniões dizem conforme suas interpretações,
e fica algo sem um substrato, sem uma base sólida, sem ser uma fé realmente raciocinada, porque a gente acredita em coisas contraditórias, né? E acaba que, por esse aspecto religioso, onde a religião tradicional existe aquelas figuras de autoridade, nós também acabamos nos deixando levar pelas figuras de autoridades que surgem no meio espírita, que surgem no espiritismo. Enquanto Allan Kardec sempre disse que o espírita deve buscar o conhecimento, buscar a fé raciocinada, ele deve ser um livre pensador. O livre pensador confere, estuda, vai na fonte. Ele não aceita a coisa da forma que vem, né? Porque aí ele vai se transformar numa máquina de crer. O que disserem para ele, ele vai acreditar. Então ele não vai ter a sua autonomia. Ele vai ter sempre a heteronomia. A sua moral, a sua postura de vida, sempre vai vir do outro, nunca do seu íntimo, nunca do seu próprio conhecimento. É evidente que o outro ajuda. Nós estamos aqui estudando em grupo, estamos nos ajudando, mas, em última análise, o conhecimento deve ser nosso, o entendimento deve ser nosso, porque a postura da crença, a postura da fé raciocinada, né, que aí não é crença, é fé raciocinada, a convicção tem que partir de cada um de nós, do nosso íntimo. Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1868, quando ele fala: o Espiritismo é uma religião? Sim, no sentido filosófico. Funda os vínculos de fraternidade e comunhão de pensamentos. E não possui nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra. O Cosme Massi fala muito bem, nesse sentido filosófico, que funda um vínculo de fraternidade e comunhão de pensamentos, muita coisa pode ser considerada religião. E aí ele cita: a torcida do Corinthians é uma religião nesse sentido filosófico. Por quê? Porque cria um vínculo de fraternidade e uma comunhão de pensamentos. A maçonaria, no sentido filosófico, é uma religião. Por quê? Porque funda vínculos de fraternidade e gera uma comunhão de pensamentos. Aí a gente vai ver o Rotary Club, o Lions Club, né? A torcida do Nacional. São religiões no sentido filosófico. Mas no sentido mesmo de dogmas, né? Dessas questões de figuras de autoridade, sobre nenhum desses aspectos o Espiritismo pode-se dizer que seja uma religião. E a conclusão de Kardec, nesse discurso, é que o Espiritismo não é uma religião. Herculano Pires era partidário de que o Espiritismo é uma religião. Tá certo? Isso não é o fim do mundo também, né? Muitos outros grandes defensores de pureza doutrinária interpretaram dessa forma. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós pode interpretar o Espiritismo como uma religião. Mas é preciso ter cuidado. Não podemos fazer do Espiritismo uma religião na forma usual do que são as religiões. O Espiritismo é uma filosofia, a ciência filosófica, ou seja, é uma filosofia de vida. A nossa conduta, ela deve se pautar na nossa filosofia de vida. Se a gente for colocar no sentido religioso da religião como nós conhecemos tradicionalmente, é muito diferente disso. É aquela situação do compromisso semanal com a religião, com a missa, com o culto, com a ida na casa espírita, e tomou o passe e pronto. E não é dessa forma. A filosofia
ela vai direcionar a nossa vida. Então a gente está falando aqui sobre por que o Espiritismo tomou esse aspecto religioso, alguns dos motivos. Um dos motivos que podemos citar, que lá no início do Espiritismo no Brasil, os movimentos, as seitas que lidavam com a mediunidade eram consideradas crimes. Os umbandistas eram presos, muitos espíritas foram presos, era proibida a prática espírita, mas a religião tinha a proteção do Estado. E aí, como havia espíritas influentes, espíritas políticos, eles conseguiram aprovar decretos colocando o espiritismo como religião para que ele parasse de ser perseguido. Dessa forma, foi um estímulo para que esse aspecto religioso fosse desenvolvido cada vez mais. Mas a grande questão de influência do religiosismo, do igrejismo no movimento espírita brasileiro tem a ver com esse rustenguismo, com esse cidadão chamado Jean-Baptiste Rusteng, um advogado de Bordeaux, contemporâneo de Allan Kardec. Esse cidadão publicou essa obra chamada Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação. O Espiritismo Cristão, né? Revelação da Revelação, através de uma médium, a médium belga, Emily Collignon, e supostamente os autores espirituais seriam João, Mateus, Lucas e Marcos, os quatro evangelistas. Ou seja, não teve critério científico nenhum. E essa obra chegou no Brasil junto com as obras de Kardec, traduzida junto com as obras de Kardec, e caiu no gosto dos primeiros espíritas brasileiros, que eram fervorosos católicos. E os ensinamentos dessas obras foram propagados no Brasil de uma forma muito forte e muitas vezes dissimulada. Mas o que dizem essas obras? Vamos recordar. Diz, por exemplo, que Jesus tinha um corpo fluídico, que Jesus não teria encarnado, que ele seria uma aparição. E daí tende a explicar o sumiço de Jesus dos 13 aos 30, né? Jesus era uma aparição, ele não reencarnou de fato. E, para que houvesse esse processo, Maria teria que ser enganada, né? Então, Maria tiveram a gravidez psicológica aparente, obra do Espírito Santo. Então, vem endossar esses dogmas da igreja, de Maria Virgem, do Espírito Santo, né? Tudo isso está lá nessas obras. Os espíritos teriam manipulado os fluidos e feito o abdômen de Maria crescer. O parto fora aparente e manipulado por espíritos. Tudo aquela, vamos dizer assim, hipnose, né? Maria foi hipnotizada, criou-se toda aquele espetáculo ilusionista, né? Mágico, onde a Maria estava acreditando que estava dando à luz a um bebê. E esse bebê, essa aparição, mamava no seio de Maria. E esse leite mamado, que era fluídico, era devolvido pelos espíritos ao sangue da mãe. Então era toda aquela encenação. Para que a gente fica sem entender por que isso acontecia. E Rusteng coloca que a encarnação seria um castigo, né? Seria somente para espíritos caídos, como castigo. Ele coloca que os espíritos viviam no mundo espiritual e aqueles que pecavam eram
punidos com a reencarnação, com a encarnação, né? E aí coloca aí uma forma diferente do paraíso de Adão e Eva, que pecou, enfim, que saiu da presença de Deus, e aí cria aquela teoria do religare, né? E a gente vê que no nosso meio espírita, essa questão do castigo está muito arraigada, muito forte em nós. Ele prega a retrogradação dos espíritos. Allan Kardec diz que o espírito é criado simples e ignorante, o que foi agregado à sua evolução, ele não retrograda, mas para Rusteng, sim. Tanto que a encarnação já é uma retrogradação. Era espírito feliz lá e, por castigo, veio encarnar. Mas também, depois de encarnado, caso haja uma falta muito grande, os espíritos podem, por punição, reencarnar em corpos primitivos, inclusive de lesmas. Aí a gente vê essa falta de lógica muito grande, que foi colocada por Rusteng, uma teoria que foi abraçada pelos espíritas brasileiros. A vinda do espírito regenerador. Para Rusteng, esse regenerador seria o Consolador prometido, ou seja, o Consolador prometido já não seria mais o Espiritismo. E teria como seu representante na Terra o chefe da Igreja Católica, ou seja, o Papa. Então esse Consolador seria o Papa. Algum dia um Papa chegar e ele vai ser esse Consolador, e onde todas as civilizações do mundo se reunirão em torno desse chefe da Igreja Católica. Ou seja, a regeneração se dará quando todos no mundo se tornarem católicos. Tá dando a doida aqui, desculpa aí, tá? Um momento. Aí a gente vê alguns termos rustenguistas. Isso aqui que deu o problema que eu falei com vocês. Veja bem. A gente já viu esses termos usados no meio espírita, mas a gente não sabe que tem origem no rustenguismo. Espiritismo cristão, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, todos esses termos não são colocações do Espiritismo. Estão muito mais para o catolicismo e foram encampadas por espíritas, pelo espiritismo rustenguista. Nós vamos debater sobre o espiritismo cristão. Quando eu disse durante a semana que alguém, quando eu fiz esse estudo, me confrontou sobre essa frase, sobre essa sentença, espiritismo cristão. Nós sabemos que o espiritismo não comporta sobrenome. O espiritismo é espiritismo e ponto final. Não tem espiritismo kardecista, não tem espiritismo evangélico, não tem espiritismo científico, não tem espiritismo esotérico, não tem espiritismo de mesa branca, não tem espiritismo muçulmano, não tem espiritismo budista, não tem espiritismo cristão. Espiritismo e ponto final. Nós vamos analisar isso aí. Aí, essa pessoa me mandou uma parte do livro O que é o Espiritismo, onde Kardec usou o termo espiritismo cristão. Eu fui pesquisar mais. Ele me mandou essa frase. Minto. O Espiritismo em sua expressão mais simples. Ou seja, é um livro que não é da codificação. É livro de Kardec.
Essa pessoa procurou, deve ter procurado bastante, encontrou numa obra de Kardec que não faz parte da codificação. Tudo bem. Vamos ler. Enquanto a geração proscrita vai desaparecer rapidamente, surge uma nova geração, cujas crenças são fundadas no espiritismo cristão. Nós assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral, cuja chegada o espiritismo marca. Está aí, né? Espiritismo cristão. Mas me chamou a atenção que o espiritismo cristão está em itálico. Ou seja, está com essa fontezinha diferente, tombadinha para frente. Esse é o itálico. Como poderia estar entre aspas, né? É para chamar a atenção que não é uma expressão usual. Ah, não acredito. Oh, meu Deus, vamos lá. Tá. Eu tenho que ir na setinha aqui em cima. Veja bem, eu pus em destaque, espiritismo cristão. Está em itálico. Aí eu fui no francês original. Aí vem lá, espiritisme chrétien. Em itálico. L'espiritisme. Ah lá. Está em itálico também. Então, no original francês, Allan Kardec destacou essa expressão em itálico. Aí eu fui ver como que se usa itálico nas regras da língua. No texto, o itálico destaca desvios em relação à norma padrão comuns. Empregado para indicar que uma palavra ou grupo de palavras tem um sentido especial. É usado tanto para dar ênfase quanto para advertir o leitor de que uma palavra ou frase pode não lhe ser familiar, seja por ser estrangeira ou por fazer parte de um grupo de gírias ou expressões específicas. Né? Então, é para chamar a atenção que aquilo ali não é o normal. Aquilo ali é uma coisa que está sendo usado como exceção. Então, Allan Kardec colocou em itálico o espiritismo cristão, porque seria o espiritismo praticado pelos cristãos. Ele não quis dizer que o espiritismo é cristão ou que existe um espiritismo cristão, porque implicaria em dizer que existe o espiritismo não cristão. Quando a gente diz espiritismo kardecista, e eu às vezes uso, é porque existe um espiritismo que não é kardecista. Então, se eu vou dizer espiritismo cristão, porque existe um espiritismo que não é cristão. Mas ali quis se referir, na frase está claro, aos cristãos que estavam praticando e aderindo ao espiritismo. E aí, a pergunta, o espiritismo é cristão? O espiritismo, ele é temporal, ou seja, ele é de uma época, ele é algo que surgiu em determinada época. A gente leu que Allan Kardec diz que o espiritismo existe desde que o mundo é mundo, que o espiritismo está na natureza, que ele não inventou o espiritismo e nem os espíritos inventaram o espiritismo, porque o espiritismo existe, ele está nas leis naturais, que o que não tinha e que passou a ter foi uma codificação desse conhecimento que veio com a codificação espírita. Então a gente pode dizer que o espiritismo ele é atemporal. Ele sempre existiu. O que não existia era a codificação espírita. O cristianismo é temporal. Ele surgiu em determinada época da história. Ele surgiu com uma pessoa específica? A resposta é sim.
Ele surgiu há 2000 anos, 2020 anos, em torno da figura de Jesus Cristo. Então, ele não é atemporal. Ele pode não acabar, mas ele não é atemporal. Ele surgiu em determinada época da história. O espiritismo, sim, é atemporal. O cristianismo, não. Outra pergunta: quais os princípios básicos do espiritismo? São 5. É uma pergunta retórica, a gente não está dialogando agora, então eu vou dar prosseguimento. Nós já vimos várias vezes falar sobre isso. São 5 princípios: Deus, Espírito, reencarnação, mundos habitados, comunicabilidade, ou seja, mediunidade. Então são esses princípios. Para ter espiritismo, é preciso ter esses 5 princípios: Deus, Espírito, reencarnação, mundos habitados, comunicabilidade. Jesus é o espírito guia de qual planeta? Está lá na questão 725. Ou melhor, guia e modelo. Qual o guia e modelo mais perfeito que nos é dado para nos espelhar na Terra? Vede Jesus. Para nos espelhar na Terra, vede Jesus, né? As leis de Deus são somente para a Terra ou são universais? São universais. Então, num outro planeta, onde não é Jesus o guia e modelo, onde Jesus talvez nunca tenha encarnado, neste outro planeta, vai ter Deus? Vai. Vai ter Espírito? Vai. Vai ter reencarnação? Vai. Vai ter mundos habitados? Esse conhecimento vai. Vai ter comunicabilidade? Vai. Então lá vai ter espiritismo? Vai. Mas lá não tem Jesus Cristo, nunca teve Jesus Cristo. Vai ter cristianismo? Não. Pode ter outro ismo qualquer. Pode ter tido outro modelo, outro espírito que foi modelo lá, equiparado a Jesus Cristo. Mas percebem que o espiritismo, ele é atemporal e universal, e o cristianismo não é. O cristianismo não é hegemônico nem na Terra. Ele pode ser a maior religião do mundo, mas no somatório, 2/3 da humanidade não é cristã. Então, o Evangelho explica o Espiritismo? O Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, explica o Espiritismo? Não. Segundo algumas interpretações, ele até condena o Espiritismo. O Espiritismo explica o Evangelho? Sim. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra toda dedicada a explicar o Evangelho. Lá na Gênese, explica todos os milagres de Jesus que estão no Evangelho, né? Então, o Espiritismo explica o Evangelho não explica o Espiritismo. Voltamos ao Deolinda Morim, o admirável Deolinda Morim. Olha suas palavras. Qualquer principiante espírita sabe que a moral do espiritismo é a própria moral do Cristo. Também sabe que a mensagem evangélica está no cerne da doutrina espírita, mas inteiramente destituída de alegorias, rituais, fórmulas e devoções convencionais. Então, de quando em vez ouvimos coisas desse tipo: Espiritismo é Evangelho. Questão fechada, como se diz. A investigação fenomênica, a reflexão filosófica que a própria doutrina suscita a cada passo,
Nada disso tem significado, pois todo espiritismo está no Evangelho. Isso ele está dizendo o que se diz por aí, né? Prudência, ele recomenda. Evangelho em espírito. Evangelho como ensino moral. Sim. Evangelismo, não. A exaltação evangélica sem conhecimento da doutrina está sujeita a cair no sectarismo, ou ainda no pieguismo, que não melhora ninguém. Convém ter em vista sempre que aceitamos o Evangelho segundo o Espiritismo e não o Espiritismo segundo o Evangelho. Ele diz aqui o que eu falei na semana passada sobre querer praticar moral sem conhecer a filosofia e sem conhecer a ciência. É exatamente o que ele diz aqui. A gente vai cair no sectarismo ou no pieguismo, que não melhora ninguém. Então, aquela parte da religião que sublima, se a gente ficar só com aquela parte que sublima, a gente não vai estar se melhorando. A gente vai estar no pieguismo, sendo piegas, sendo infantil, sendo ingênuo, né? Tem uma outra parte aqui que eu queria enfatizar. Tá? É o tal do evangelismo. Evangelismo é evangelho. A gente vem na casa espírita e fala assim, fulano veio aqui para falar do evangelho. Eu falei, não, dá vontade de dizer, não, eu vim falar de espiritismo. Você vai na rádio, tem que falar do evangelho. Não, vamos falar de espiritismo. Então ele defende o espiritismo na parte moral. Tudo bem. Aliás, o evangelho na parte moral. Mas tem que ter a outra parte. Tem que ter a filosofia, tem que ter a ciência. Então, quando a gente vê livros ditos espíritas explicando versículo por versículo de Evangelho de João, do Evangelho não sei do que, cada versículo dá um texto imenso, versículo por versículo. É muito bonito, mas isso é evangelismo, isso não é espiritismo. Porque está dando mais do mesmo, estamos caindo num pieguismo que não melhora ninguém, estamos deixando de conhecer a filosofia, de conhecer a ciência espírita, de conhecer Kardec. Então existem obras e mais obras de comentários de versículos. Existe o miudinho. Isso tudo, gente, isso tudo é evangelismo. Isso tudo está nos desvirtuando do caminho do conhecimento espírita. É muito bonito, é válido, melhora, ajuda. Mas quem tem o objetivo de verdadeiro espírita, o caminho não é esse. Estou desqualificando o evangelho? Não. Eu estou aqui desqualificando Jesus de forma alguma. Eu tenho certeza que Jesus aprova tudo que eu estou falando. Porque ele não quer, ele quer o nosso esclarecimento. Ele não quer ser idolatrado de forma alguma. Não estou cometendo nenhum sacrilégio, nenhuma blasfêmia. Eu tenho convicção disso. E não tem receio nenhum disso que eu estou falando aqui. Porque isso aqui mostra a verdade. Mostra a realidade. Jesus Cristo salva, né? Não. Cada um é seu próprio salvador. Jesus nunca falou que salva. Tem um autor aí, do Mato Grosso, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que quando Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ele quis dizer o seguinte, vinde àquilo que eu represento, vinde se apossar do conhecimento daquilo que eu ensino, não a ele, a figura Jesus.
a pessoa Jesus. Aí a gente faz a pergunta, volta àquela pergunta, o espiritismo é cristão? Ou Jesus Cristo era, foi e é espírita? Fica aí a pergunta retórica para cada um responder. E é evidente que o espiritismo representa um avanço com relação ao cristianismo. Isso é lógico, é óbvio, é evidente. O próprio Cristo enviou o Consolador para explicar, para ir além. Ele que falou isso, não sou eu que estou falando, não. Aí vamos ver lá no que é espiritismo, para acabar de esclarecer. Olha só, o verdadeiro caráter do espiritismo é o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes, homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciaram às suas convicções. Católicos, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Então ele falou que os católicos e protestantes são cristãos. Esses que aderiram ao espiritismo, a gente pode dizer que são os cristãos espíritas. E fizeram lá uma adequação, uma coisa que pode-se dizer que professam o espiritismo cristão. Mas não é, professa o espiritismo. Por sua vez, os muçulmanos são os muçulmanos espíritas. Ou pode dizer que eles estão praticando o espiritismo muçulmano. No caso dos budistas, o espiritismo budista, espiritismo brahmanista, espiritismo Hare Krishna, espiritismo confucionista, e assim por diante. Então, Allan Kardec deixa claro aqui, o espiritismo não é cristão. Essa colocação aqui já deixa claro. Aí, ele continua. Ele repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta mais esclarecida e pura, razão pela qual de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Então, de Deus Brahmani, do Buda, do Hare Krishna, do Confúcio, do Maomé, todos esses que foram portadores das leis divinas, o que mais se aproxima, o que criou um segmento com seus ensinamentos mais puro, esclarecido, foi Jesus Cristo. Como o Espiritismo também vem nessa mesma tônica, é lógico que ele vai concordar mais com o cristianismo. E aqueles que são cristãos estão mais aptos a conhecer e a entender e a aceitar o espiritismo. Somente isso. E também porque ele foi trazido num contexto judaico-cristão, no mundo ocidental, onde a maioria é cristã. Também é outro fator. Mas você dizer que o espiritismo é cristão, que só veio para os cristãos, é você negar o espiritismo para 2/3 da humanidade. Dentre outras coisas, né? E dizer que o espiritismo, esquecer que o espiritismo é atemporal, é universal, e que o cristianismo ele é localizado num planeta e é temporal, em torno de uma personalidade individual. Tudo isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é outra, aqui tudo para a gente falar do espiritismo cristão, que foi o que eu fui mais desafiado, né, a trazer subsídios para explicar que espiritismo cristão é um termo que não se aplica ao espiritismo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nosso Senhor? Se o próprio Cristo,
Ah, não dou conta disso, não. Se o próprio Cristo condenou essa fala, né, dizendo que ele não é nosso Senhor. Ele é nosso irmão e amigo. E aí ele vai explicar para a gente, dizendo que já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que eu vi de meu Pai eu compartilhei convosco. Então Jesus se coloca em pé de igualdade com a gente. Para quê? Para mostrar para a gente que nós podemos e vamos ser igual a Ele. Que nós, na essência, somos igual a Ele. Que Ele, assim como nós, foi criado simples e ignorante, foi criado por Deus, Ele galgou todos os degraus da evolução para chegar a ser o que Ele é hoje. Ele é nosso irmão, é nosso companheiro, Ele está ombro a ombro conosco, Ele é nosso parça. O que Ele sabe, Ele nos conta. O que é para Ele, é para nós. Não tem essa história de senhor e servo. Somos irmãos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é uma sentença que para o Espiritismo não tem razão de ser. Algumas obras que vêm chamar sobre o tema pureza doutrinária, eu coloco aqui o Verbo e a Carne, que é do Herculano Pires, que fala sobre o rustenguismo, esse Conscientização Espírita, que é do Gélio Lacerda da Silva, que esse livro foi condenado pela FEB, foi proibido, foi recolhido, ele entrou no índex proibitório da FEB. Ele teve seu auto de fé de Barcelona. Eu tenho um exemplar dele. Gélio Lacerda é um nome proibido no Espírito Santo, na Federação Espírita do Espírito Santo. Quer saber, Gélio Lacerda, como eles veem Gélio Lacerda, pergunta para alguém de lá. O dia que encontrarem com a Luísa, pergunta para a Luísa sobre o Gélio Lacerda. Qual que é a opinião dele. Mas ele escreveu um livro maravilhoso. E ele pagou o preço de falar a verdade, né? Mas eu tenho certeza que ele pagou um preço de ser fiel à consciência dele. Quem paga esse preço não tem o que temer de forma alguma. Aí outras influências de enxertismo no espiritismo. Tem o Pietro Baldi, né? E tem Ramatiz, que traz aí o misticismo muito grande, o Pietro Baldi também. O Pietro Baldi flertou com o espiritismo, queria que as obras dele fossem incorporadas pelo espiritismo. Veio dizendo que Kardec estava superado, né? Foi uma pessoa diferenciada. Dizem que os livros dele são muito bons, mas eu não li. E se eu for ler, não vou ler como se fosse espírita. E o Ramatiz é a mesma coisa. O Ramatiz inventou que tinha um planeta chupão, que ia vir puxando todo mundo que não podia ficar na Terra, falou que vinha no ano 2000. O planeta chupão não veio e as pessoas continuam, muitas pessoas ainda defendendo e acreditando em Ramatiz. E aí, mais uma vez, Herculano Pires dizendo: o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, mas o consolo espírita não é cantiga de ninar, e sim conhecimento da razão e das finalidades da vida. Só o conhecimento real, o encontro com a verdade, pode dar ao espírito a consolação necessária. Por isso que eu debato muitas vezes com vocês. Ah, mas isso assim, mas consola. Ah, mas você não pode falar com a pessoa a verdade, porque ela não está preparada, aí você tem que consolar. Ah, o espírito que aparece na reunião mediúnica não pode saber que morreu, que ele veio ali buscar o consolo. E aí eu estou com Herculano. Só o conhecimento real, o encontro com a verdade pode dar ao espírito a consolação necessária. Sabe? Eu concordo plenamente, respeito quem pensa diferente, mas concordo plenamente com ele nessa questão aí.
Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. E o que a gente faz do espiritismo? A gente torna ele uma igreja. Essa questão cultural muitas vezes passa longe, porque boa parte das vezes existe a desinformação em vez da informação. Mas o que fizemos em todo esse vasto continente espírita é um imenso esforço de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligado da realidade imediata. Então é isso que, infelizmente, se faz com as casas espíritas, com os centros espíritos. Se tornam igreja, núcleos místicos, pessoas fanáticas, pessoas supersticiosas, papapasses, pessoas que não estudam e muitas coisas mais. Pessoas que elegem tutores, pessoas líderes, né? Se tornam seguidores de A, B ou C. Então, como que vai se transformar num núcleo cultural que poderia ser a maior escola mais importante da humanidade e, no entanto, não é? Existe o religare, né? A gente está terminando aqui. Muita gente fala que o espiritismo é religião no sentido de religare. Para o catolicismo existe o religare, porque o homem vivia na presença de Deus no paraíso, pecou, foi expulso de lá. E depois disso, todo o seu trajeto é no sentido de se religar a Deus. Para o rustenguismo também, porque a encarnação ela é vista como um castigo. A pessoa vivia no mundo espiritual, no mundo feliz, e ela decaiu, né, a queda do homem. Aí existe também esse processo do religare, ligar novamente. Para o espiritismo, foi criado simples e ignorante e caminha para Deus através das sucessivas reencarnações que proporcionam o seu aperfeiçoamento. Portanto, ele não está religando a Deus. Ele nunca viveu na presença de Deus. Nunca. Ele está procurando viver na presença de Deus. Ele nunca esteve desligado de Deus, em momento algum está, porque existe em nós a centelha divina. Mas não estamos religando a nada. Então, você falar que o espiritismo... o espiritismo é religião no sentido do religare. Vamos parar com isso, né? Não dá. E o nosso patrono Erasto: é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Assim, nós terminamos a apresentação. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e voltamos para a nossa conversa. Bom, gente, vamos lá. Tem que pedir a permissão do presidente da casa aí, nosso Senhor Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Uma salva de palmas para o João Eduardo. Eu quero fazer uma pergunta. Como que é essa conclusão que Kardec foi Jean Russo? Essa história
Existe um livro chamado Leon Denis na Intimidade. Esse livro foi escrito, uma pesquisa que foi feita, uma secretária de Leon Denis, uma senhora, que acompanhou ele de perto. No final da vida dele, ele estava cego, e ele ditava para ela, e ela participava das reuniões. E nesse livro tem a história de... O Leon Denis, ele tinha as informações, ele fala isso, uma das coisas, um dos privilégios que eu tenho, e que me faz sofrer muito, é ter notícia das minhas encarnações passadas. O que ele coloca como privilégio, entre aspas. E nesse livro é contada a história de Jean Hus. Jean Hus, Jerônimo de Praga e John Wycliffe, que são 3 pessoas. O John Wycliffe era da classe alta, era um padre também, professor universitário, que também batia de frente com a igreja. E esse John Wycliffe, ele tinha muito prestígio, ele era amigo de nobres, de soberanos, motivo pelo qual a igreja não teve peito de queimá-lo na fogueira da Inquisição, mas ele foi condenado ao silêncio. E logo depois ele morreu. E anos depois que ele morreu, a igreja conseguiu exumar os ossos dele e queimar os ossos dele na fogueira. Olha só como que a igreja tinha essa avidez por punir essas pessoas. O Jerônimo de Praga foi seguidor do Jean Hus lá em Praga. O Jerônimo de Praga era de família rica, o Jean Hus era de família humilde. E depois, o Jerônimo foi estudar na Inglaterra, onde havia, numa faculdade, numa universidade, onde havia lecionado John Wycliffe. E ele começou a ter conhecimento das pregações, dos ensinamentos, dos textos do John Wycliffe, e viu que aquilo era tudo que o Jean Hus dizia, com outras palavras, que ele estava fazendo o mesmo movimento. E aí, o Jerônimo mandou para o Jean Hus as obras do Wycliffe. E aquilo foi só fortalecendo. E a gente vê que esses 3 personagens estiveram ligados nesse processo de combater o obscurantismo, a tirania da igreja, de trazer o conhecimento à luz. E aí, na conclusão, que Leon Denis seria a reencarnação desse John Wycliffe. Allan Kardec seria a reencarnação de Jean Hus, e o Jerônimo foi o guia espiritual, Jerônimo de Praga foi o guia espiritual de Leon Denis. Então, esses 3 estiveram juntos novamente na codificação espírita. Allan Kardec como grande codificador, o Leon Denis, que seria o John Wycliffe, naquele processo de ajudar a consolidar e a divulgar, e o Jerônimo de Praga no mundo espiritual, como sempre colado ali com o Leon Denis. É uma história muito bonita. Aí eu perguntei para várias pessoas, perguntei na internet sobre a credibilidade desse livro. E todas as respostas que eu tive foram favoráveis. Mas existem outras obras que falam isso, né? Porque essa é uma delas que conta essa história. Mas existem outras informações. O próprio Allan Kardec narra em obras póstumas, em algum lugar, que ele teve essa informação, que ele teria tido essa informação. Agora, esse tipo de informação nunca é 100% segura, né? Nunca é. É muito provável, mas 100% seguro não é.
O Hermínio Miranda escreveu várias obras fazendo pesquisas assim de personalidades que seriam reencarnação de outras, pesquisando em obras desses enquanto vivos. Ele traz muitas informações nesse sentido também. Mas ele escorrega em algumas coisas. Por exemplo, ele coloca que Martim Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. E aí muita gente fala, ó, se ele é a reencarnação de Paulo de Tarso, então quer dizer que o espírito retrograda. A gente não sabe, porque a gente não conheceu a fundo Paulo de Tarso. Como não conheceu a fundo Martim Lutero. Pode não ter retrogradado. Pode ser realmente, né? Outra coisa que se fala que o São Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Já viu falar isso também, né? Não sei se vocês já viram falar. É possível. Não tem certeza? Não tem, é possível. Agora, o Pietro Baldi, os seus seguidores dele, defendiam que ele era São Francisco de Assis, Pietro Baldi. Aí ele veio no Brasil, conhecer Chico Xavier. O Chico Xavier, do lado dele, psicografou uma mensagem de Francisco de Assis. Quer dizer, quem que a gente vai acreditar mais, no Pietro ou no Chico, né? E conta-se que o Chico, depois que ele psicografou, ele ficou muitos dias assim, passarinho vinha e posava na mão dele. Ficou ali alguns fluidos do Francisco de Assis, ficaram com ele alguns dias, e os passarinhos vinham e posavam na mão dele. Coisas que o Chico me disse, né, Rita? É o Chico Midicismo. O Chico me disse. Mas, Paulo, não tem como ter 100% certeza dessa reencarnação de Jean Hus, não. Essa é a resposta, resumindo. Mas, gente, de forma alguma a gente faz isso para... Não é, de forma alguma, vocês sabem muito bem disso, mas o que muita gente não entende, principalmente quando a informação é passada de segunda mão, né? Quando tem o ruído. O João falou que o espiritismo não é cristão, não. O espiritismo, tudo bem, falei. Mas falei, né? E tentei mostrar tudo. Em momento algum, sem desrespeitar a figura do Cristo, de forma alguma, né? É uma questão de se libertar para o conhecimento. Porque você não pode ficar preso numa crença, seja em torno do nome de quem for. O próprio Jesus não quer isso para a gente, de forma alguma. Quer que chame ele de Senhor? Por que eu vou chamar Nosso Senhor Jesus Cristo? Por que eu vou falar Maria Santíssima? Por que eu vou ficar de nhenhenhen? Gente, vamos ser pela cultura, pelo conhecimento, pelo buscar, né? Pelo livre pensamento. Vamos fazer diferente. O que a gente está transformando o espiritismo? Tudo que a outra religião a gente tem que oferecer o diferente. A gente tem o diferente para oferecer. Então, quando eu falo assim, a maior caridade que podemos fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. Não é, o espiritismo não precisa de nós, não. A maior caridade que nós podemos fazer para os outros é a divulgação do espiritismo, mas o espiritismo não é o espiritismo evangélico, não é essa nova seita que é mais uma entre tantas. Fala, Paulo. Essa questão de espiritismo cristão aí também, o cristianismo não era uma religião. Os seguidores de Cristo que se intitulavam, né, cristãos. Eles seguiam o Cristo, Jesus Cristo, eram cristãos, né? Mas eles eram judeus ou outros.
de outra tribo ali, sei lá como é que era, complicada naquela época. Mas tinham vários, né, tinha romanos seguindo, que resolveram seguir. Mas, quando a gente fala, porque não existe religião cristã, existem as religiões que seguem o cristianismo, né? O catolicismo, as igrejas evangélicas realmente seguem os ensinamentos do Cristo. Então, quando fala espiritismo cristão, eu entendo o seguinte, é o que você falou, mas, né, o espiritismo não é, eu acho que ele é no sentido assim de seguir a moral do Cristo. Quando fala espiritismo cristão, é que segue a moral. Toda vez que fala termo cristão, está seguindo os ensinamentos do Cristo, a moral cristã. Né? Mas realmente, eu também sempre bati nessa tecla que não tem que ficar dando nome ao espiritismo, mais sobrenome ao espiritismo, né? É espiritismo, pronto, acabou. Agora, a moral, né? O entendimento que ele nos traz da moral, porque ele nos traz entendimento, não é uma coisa colocada, forçada, dogmática. É que nos leva a fazer a prática dos ensinamentos do Cristo. É só isso que eu vejo. Podemos encerrar? Beleza? Tem lanche, não? Tenho, hein? Vou te passar o número do Lê. Raridade Food. Olha, primeiro, você falou tão bem, o negócio foi tão bem explicado que você me deixou até muda. Conseguiu que eu ficasse sem conseguir. Não falei. Mas é o seguinte, nessa dialética do Paulo com você, então tá certo a gente falar, quando você ouve assim, você tem que seguir o exemplo de Cristo. O Espiritismo é você seguir o exemplo de Cristo, é isso? Olha só, a questão 725, né? Uhum. Qual o modelo guia mais perfeito que Deus nos deu para seguir na Terra? A resposta: vede Jesus. Jesus, pois é o modelo. Vede Jesus. Aí o Guilherme Ribeiro mudou, tirou o vede e colocou Jesus. Que diferença que faz? É o seguinte, o vede é um verbo. Só ver, tem que praticar. Então o vede, observe e siga. Faça o que Jesus fez. Ele é um modelo, ele é um exemplo, né? Agora, se colocou Jesus, já tirou o verde de forma assim, meio que subliminar, já tirou a nossa ação e já se concentrou na personalidade de Jesus. E aí coloca Jesus em outros momentos da codificação. Tem uma outra questão que eles trocam, tem lá uma frase que diz assim, a sua doutrina, e aí eles trocaram para a doutrina do Salvador, ou seja, as traduções da FEB tendem a colocar Jesus como Salvador. Tirou o verde que centralizou, personificou, né, a personalidade de Jesus, e tirou o verde que é a nossa ação. E segundo alguns entendidos, os espíritos responderam para Allan Kardec, alguém criado no Ocidente, num contexto ocidental, judaico-cristão, naquele contexto, a figura mais apropriada, Jesus, vede Jesus. Se fosse no Oriente, no contexto oriental, totalmente diferente, eles poderiam dizer, vede Buda, vede Krishna. Tá certo? Tá certo. Então... Olha o chat aí, ó. Você vê, se fosse Augusto Cury. Se fosse Augusto Cury, o que ele faria?
Seria o líder servidor, né? Segue o líder. Aí Segue é o o Flamengo. Aí é o Flamengo. Então para nós aqui, sim, Jesus é o modelo. Uhum. É o modelo. Mas não é o Obrigada. Salvador, Não, né? tá. Muita gente fala Jesus não é o Salvador, mas fala da boca para fora, mas coloca Jesus age como se Jesus fosse o Salvador, como se ele fosse o nosso Senhor, como se ele fosse o milagreiro, sabe? Uhum. Coloca num processo de heteronomia e nessa heteronomia quem é a pessoa que vai fazer de fora para dentro, fazer a intervenção é Jesus. Que eu sempre pensei que Jesus tem tanta coisa que fazer para ficar todo mundo pedindo a Jesus, né? Coitado. Pois é, Então, pois é. É isso tá. aí. Então vamos agradecer, né, a Deus, a espiritualidade, a oportunidade que a gente teve de ouvir essa belíssima palestra, da gente ficar mais esclarecido, e que o João, não só o João, mas que todos nós tenhamos sempre bastante iluminação, para a gente sempre trilhar o caminho melhor, e que assim seja.